Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do podcast e este é o meu lado B. Bem, passou um bocadinho mais de uma semana desde que o primeiro episódio foi publicado e eu já pensei em desistir. Bom, ao início, depois de eu ter publicado, estava com boa vontade de continuar e de fazer, estava cheio de ideias e nessa noite já foi difícil adormecer porque estava tão incentivada que comecei logo a trabalhar nas redes sociais e a ter montes de ideias de como é que vou fazer, a divulgação e... Bem, nesse dia acho que só dormi lá para as 4 da manhã. Tenho estado a ajustar os horários de sono desde aí. Estava cheia de vontade para gravar, para falar sobre vários temas e entretanto, como não consegui gravar por falta de tempo, já pensei em desistir várias vezes, mas depois também o que é que me motiva é que isto já foi publicado e foi publicado precisamente eu a dizer que sou uma pessoa com muito pouca consistência neste tipo de coisas. Portanto, mesmo agora estava a pensar que já tentei gravar. Aliás, eu queria ter gravado este segundo episódio logo a seguir ao primeiro. E eu comecei a gravar no dia seguinte, mas depois não consegui, comecei, mas tive que parar a gravação a meio. Por isso apaguei, daí eu não consegui. E entretanto ainda não tinha conseguido ter algum tempo em que eu me sentisse disposta e com vontade e preparada para falar. E não fiz. Não fiz mais nada. Até agora que estava precisamente a pensar, eu vou apagar aquilo, não vou gravar mais, vou desistir. E é precisamente por ter pensado assim que eu me estou a forçar um bocadinho a fazer. Porque temos que ser um bocadinho mais autodisciplinados quando não o somos e queremos ser. Isto fez sentido? Acho que sim. Chegamos a fevereiro, segundo mês do ano. Não sei como é que vocês se sentem, mas para mim parece que o ano começou ainda agora. E, no entanto, o primeiro cartucho já se foi, não é? Se encararmos para cada ano como um livro e para cada mês como se fosse um capítulo desse mesmo livro, então este já seria o segundo capítulo do livro. E é insano pensar em quão rápido o tempo passa, mas ao mesmo tempo, em certos contextos, quão lento o tempo passa. Vocês fazem metas de ano novo? Eu deixei de fazer nos últimos anos. Quer dizer, eu fiz no ano passado, mas não foi nada de especial. Só estabeleci 3 metas que não cumpri. E este ano, sinceramente, eu tinha mesmo alguns objetivos que não estava propriamente a encarar como objetivos de ano novo. Estava a encarar como objetivos que eu queria realizar ou atingir este ano. E como um deles tem a ver com a disciplina, eu decidi... Disciplina e organização, consistência, trabalhar o planeamento, a monitorização daquilo que eu já fiz, não é? Dos progressos, a metodologia das coisas... e não ir só ao sabor do vento, porque confesso que isso é um bocado a minha maneira de agir em demasia e isso atrapalha-me um bocado. Então eu sentei-me, estabeleci várias metas, salvo seja, não gosto muito de lhe chamar metas, mas estabeleci várias coisas que eu queria trabalhar este ano, ou a partir deste ano, e acho que essa é mais a abordagem que deve ser usada, porque não é segredo para ninguém, não é novidade para ninguém que
quase toda a gente sente aquela fé toda em começar o ano com perspectivas para deixar vícios, para começar a fazer coisas mais saudáveis, enfim. E as pessoas desistem muito rapidamente. Há muitas pessoas que se propõem a começar a fazer exercício físico a partir de janeiro e tudo o que envolve um pouco mais de disciplina é muito difícil de manter quando as pessoas não têm um motivo forte para começar. E o facto do ano começar, portanto o ano novo, não me parece que seja um motivo demasiado forte. E se as pessoas não pararem um bocadinho para pensar realmente sobre cada objetivo e porque é que o querem atingir, como é que o vão atingir, porque eu acho que falta muito isto do planeamento do objetivo, de como é que lá vão chegar e não só onde é que querem chegar. Acho que é aqui que muitos objetivos falham, e eu já fui esta pessoa. Por isso, contra mim falo, mas também tenho estado a trabalhar nessas coisas e acho que até agora estou-me a sair bem do monitoramento que eu tenho feito, de forma escrita, mas principalmente psicológica. Tenho estado a conseguir cumprir. Acho que é importante respeitarmos os nossos tempos, respeitarmos as nossas capacidades atuais e as nossas capacidades de adaptação a coisas novas e que muitas vezes são mais desafiantes, mas no entanto temos que nos manter consistentes. Portanto, por isso é que eu estou aqui agora a gravar. E claro, também acho que é interessante nós pensarmos em porque é que ainda não tínhamos conseguido chegar a esse objetivo ou começar aquele projeto que queríamos começar, mas que nunca começámos. No meu caso, este podcast, por exemplo, e isso também foi uma das coisas que eu pensei nesta semana em que também me passou pela cabeça desistir. Pensei no porque é que ainda não o tinha feito, não tinha começado este podcast. O principal motivo que me impediu a começar isto mais cedo, eu diria que foi o receio de receber críticas, ou não é de receber críticas, porque eu com isso consigo lidar bem, mas não tenho muita paciência e acho que as pessoas, quando não gostam de alguma coisa que está na internet, dão-se demasiado ao trabalho a incomodar as pessoas. Isto, claro, quando estamos a falar de coisas que não... Simplesmente é uma questão subjetiva as pessoas ou gostam ou não gostam e pronto. Não estou a falar de casos mais polémicos ou de casos em que são situações mesmo más e que merecem sim mais alguma atenção para chamar a atenção de alguém ou da pessoa que fez alguma coisa que não foi tão certa, mas existem coisas que realmente são apenas subjetivas e uma vez que não fazem mal nenhum a ninguém, são só opiniões e opiniões não são factos e a maioria das pessoas confunde factos com opiniões. Quando são só opiniões, acho que simplesmente se não gostamos devemos deixar de lado. E eu nunca tive muita paciência para isto, de criar alguma coisa em que a pessoa, se não gostou, vai-se dar ao trabalho e muitas vezes consegue ser muito desagradável. E portanto acho que fugi sempre um bocado disto, mas como era uma coisa que eu sempre quis fazer, não é sempre quis fazer, mas como era uma coisa que eu queria fazer já desde há algum tempo, tentei pôr de lado essas coisas que na verdade não são assim tão importantes e só têm a importância que nós lhes quisermos dar. Fechei um bocado os olhos a essas coisas e simplesmente fiz. E acho que isto falta-nos muito quando queremos fazer alguma coisa, que é simplesmente fazer e não pensar. Não pensar no sentido
não pensar nas coisas que nos fazem não querer fazer. Pensar sim em como fazer. Por isso, bem, até agora até já me sinto mais feliz a gravar desde que comecei. Portanto, às vezes o problema é esse. Às vezes, ou melhor, no início das coisas, dos projetos que nós começamos, ou no início de alguma coisa, normalmente o difícil é começar, mas por experiência própria, quando o tempo passa, o difícil é parar. Quando ganhamos o gosto. Portanto, espero que isso aconteça com este podcast. Até porque também já me fez aprender algumas coisas e o facto de que um podcast, quando é bem feito e levado com seriedade, as pessoas, antes de o gravarem, devem pesquisar sobre os assuntos ou devem, no mínimo, refletir um bocadinho sobre eles. E uma das coisas que eu vi antes de criar este podcast é que um dos benefícios é que as pessoas aprendem imenso quando estão a preparar cada episódio. E como eu sou uma pessoa muito curiosa, talvez até demais, por que não? Acho que é uma forma útil, construtiva de utilizar essas coisas. Eu acho que nós temos que canalizar aquelas coisas que nós temos de bom, ou as coisas que nós gostamos de fazer, ou as características que nós temos em nós e que normalmente se calhar até nos atrapalham, e já vou explicar esta parte. Acho que temos que canalizar essas características para fazer algo produtivo, para que essas coisas deixem de nos atrapalhar e passem a ser uma coisa boa. No meu caso, a minha grande curiosidade por tudo o que existe leva-me a querer começar muita coisa, a querer começar vários desportos, a querer começar várias atividades, a querer começar vários livros, e é aqui que entra o problema da consistência. E eu acho que posso utilizar essa característica da curiosidade para coisas boas. Então é isso que estou a tentar fazer, porque essa curiosidade, essa vontade de aprender tudo, se continuar descontrolada como sempre foi, só me vai prejudicar, porque eu vou entrar em coisas, em projetos, em desportos e não vou dar continuidade, e o tempo que eu perco nisso, o dinheiro que eu perco nisso, não vale a pena. Portanto, acho que devemos sim, e no meu caso devo sim experimentar coisas, mas que devo fazer um processo de autorreflexão, monitorar as minhas emoções, como é que eu me sinto a fazer cada coisa, e perceber realmente, ser mais seletivo sobre aquilo em que me quero manter, e não ser só começar as coisas e pronto, agora tem que ser para sempre, e vai ser assim, e vou fazer isto até ao fim, e vou pôr os meus amigos todos a fazer isto, e vou ensinar isto, e vou pôr os meus filhos a fazer isto, e temos que ser mais leves sobre as coisas novas, sobretudo. E é que eu estou a falar sobre isto e percebo o quão inconstante eu sou, porque eu sou assim, inclusive a coisas tão sérias como tatuagens. Eu gosto muito de tatuagens, mas eu sou muito impulsiva a decidir. E isto não está certo, porque as tatuagens são caras. Portanto, é isso. Se não quiserem ter grandes despesas como eu, pensem bem antes de tatuar. E antes de entrar em coisas novas também. Avaliem os custos, avaliem se realmente vale a pena, se realmente é compatível com a vossa rotina. Eu estou a falar para vocês, mas na verdade estou a falar para mim, ok? Posso dizer-vos que este ano comecei a fazer um desporto novo, que foi a minha forma de realizar um dos objetivos que tinha para este ano, que é melhorar a minha aptidão física a vários níveis. Portanto, não só força,
não só a resistência aeróbica, mas também a mobilidade, a flexibilidade, a preparação do corpo físico em si e, consequentemente, trabalhar algumas coisas que eu sempre quis aprender, como acrobacia, por exemplo, e ginástica também, ginástica de solo, sempre foi uma coisa que me fascinou bastante. Então pensei no seguinte: fui ao encontro de uma coisa que eu já há muito tempo que ando a pensar, que é: eu fiz ginásio durante muitos anos, mas o ginásio despertava em mim muita adrenalina, muita energia que não era gasta, porque eu também era aquela pessoa que gostava era de fazer musculação. Aborrecia-me fazer a parte do cardio. Não fazia alongamentos, não fazia aquecimentos. Sabia que tinha que fazer isso tudo, que deveria fazer isso tudo, mas não fazia, aborrecia-me, simplesmente gostava de ir para lá, era fazer a musculação. E lembro-me que houve uma altura em que eu comecei a sentir que tinha tanta energia que não era desperdiçada, porque a musculação não tem aquele gasto de energia explosivo, diria eu, que sou 0% entendida no assunto. Também não sou 0%, mas não sou especialista. E essa adrenalina toda, essa energia toda, acabava por resultar em insónias. E também uma coisa que eu comecei a perceber, que era dificuldade em lidar com sentimentos de raiva, por exemplo. Como eu sentia o meu corpo tão forte, a forma como eu lidava com a raiva, ou melhor, não é a forma como eu lidava, mas aquilo que eu sentia vontade era de canalizar coisas que me deixavam sentimentos de irritação. Era vontade de bater nas coisas. E, portanto, até foi uma altura em que eu comecei a pensar em praticar artes marciais, porque sentia vontade de bater em alguma coisa. E comecei a pensar, isto não deveria ser suposto. Nada contra os ginásios, evidentemente, eu gostava bastante, mas isso foi uma coisa que me começou a fazer pensar em que existem mais formas de praticarmos desporto sem necessariamente ir para o ginásio. E, inclusive, existem mais formas de praticar desporto que, inclusive, sejam mais eficazes, mais seguras e mais produtivas. Acho que o ginásio, quando é praticado sem conhecimento ou sem ajuda de um profissional, torna-se perigoso, porque é muito fácil fazer exercícios mal. E eu vejo muita gente publicar stories no ginásio e faz mal os exercícios. Eu procurava sempre um PT quando estava no ginásio e ele fazia umas correções e percebia o quão mal eu podia fazer ao meu corpo se eu não tivesse aconselhamento de um profissional da área. E lá está, e via as pessoas e vejo as pessoas a fazer exercícios mal. Ou castigam demasiadas articulações, por exemplo, dos joelhos. Vejo muitas vezes nos vídeos. Ou não alongam, ou não aquecem, ou não fazem a parte do cardio. E de que é que nos serve irmos para o ginásio fazer musculação, ter um corpo aparentemente forte, se depois, quando vamos correr, ou se tivermos de correr, ou se tivermos que subir escadas, o corpo não aguenta, simplesmente. E até a força, existem duas maneiras de treinar, que é a explosão da força, a força explosiva, e a resistência da força. E é aí que entra a diferença entre fazer mais repetições ou menos repetições, mais carga ou menos carga, e conjugar as repetições e a carga devidamente, tendo em conta os nossos objetivos. E às vezes as pessoas vão para o ginásio na profunda ignorância e não sabem o que é que estão realmente a fazer ao corpo. Imaginem, a pessoa está a treinar força explosiva e não sabe. Ou seja, consegue até levantar uma coisa que é consideravelmente pesada. No entanto,
não consegue aguentar muito tempo com essa coisa que é pesada. Porquê? Porque não treinou resistência da força. E a mesma coisa se passa com a resistência aeróbica. Portanto, é realmente assim tão fixe a cena do ginásio para toda a gente? Será que é a forma de fazer desporto mais apropriada para toda a gente? É que eu acho que há demasiada gente num ginásio que, na verdade, seria muito mais feliz até, e que seria muito mais produtivo, tendo em conta os seus objetivos, se fossem praticar algum desporto. Por exemplo, este ano eu comecei a fazer um desporto novo, tendo em conta os meus objetivos, e senti-me completamente em conformidade com aquilo que eu queria fazer. Posso falar sobre isso, mas fica para outro episódio. Fica para outro episódio, e é uma das coisas que eu por acaso até tinha pensado em falar, porque comecei logo a ver vários benefícios, e além de que ir para um desporto também é uma forma de aprendermos coisas novas, e em muitos casos aprendermos alguma cultura diferente, e traz muitos mais benefícios do que propriamente o ginásio. Portanto, acho que às vezes temos que procurar outra forma de realizar os objetivos a que nos propomos. Isto para aquelas pessoas que, assim como eu, também estabeleceram para este ano trabalhar a forma física. Bem, por hoje não me vou alongar mais. Foi fixe vir aqui gravar. Obrigada por terem ouvido. Podem seguir o podcast nas redes sociais, neste caso Spotify e Instagram, em breve no YouTube. E para já é isto. Obrigada. Até já.